segurança do trabalho. Nós temos que desenvolver uma Constituição Civil. E na nossa pesquisa, a gente verificou que a Constituição Civil está em muitas lugares, mais evidentes, que é no Brasil. Então, a gente vai falar um pouco sobre as causas, sobre as leis profissionais, quais as leis mais falando na Constituição Civil, sobre os dados de seguro, e outras coisas da parte. Então, a gente colocou um pouco sobre o que é segurança do trabalho, só para ressaltar. Segurança do trabalho é a ciência que atua na prevenção dos acidentes de trabalho, ao decorrer das fatores dos riscos ocupacionais. Está passando aí um vídeo de entrada, aqui no vídeo 31 segundos, formando realmente o nosso vídeo de entrada, a apresentação do trabalho. Eu diria que eles ficavam muito calçudos. Eles estavam chovendo muito. A gente fez isso de uma casa de valor. O vídeo de entrada aí, dentro do trabalho, né? Que ocorre quando o trabalho é serviço na empresa por alguns tipos de lesões corporal, né? Perturbação funcional, resultado até mesmo morte, perda ou redução. Algumas causas de acidente do trabalho, né, são atos de conhecimento seguro. Pronto. Além dos dados de condições seguras, os acidentes do trabalho também, ele pode acontecer também provocado por algumas pessoas, alguns atos que o próprio piano lá provocam com outros, com acidente terrorista, que é pessoas que causam acidente de outras pessoas para prejudicá-los de alguma forma. A gente vai falar sobre os atos de seguro. Primeiro, antes de falar sobre os atos de seguros, que atos de seguros são relativos a próprias pessoas, né? Pessoas que têm alguns atos que não são prudentes, acabam causando algum acidente, como exemplo por aí. Nessa parte de atos de seguro, a gente pode ver a parte de agir e intervenção. O pessoal sempre tenta burlar as normas da empresa. A outra parte, acidente do... Eu vou falar um pouquinho, nessa parte de construção civil. A gente fez uma pesquisa na área de construção civil institucional, que a gente teve coletou unidades que teve mais resistência na parte de equipamentos de proteção individuais, que foi a falta de uso de... resistência, a falta de uso de óculos, por motivo de não ajustador no rosto, máscara por ter dificuldade de respirar, e mais na parte de resistência mesmo. Alguém vai falar mais alguma coisa? Por exemplo, aqui, brincando no local de trabalho, né? Às vezes, as pessoas não levam a sério sua profissão, só conforme o trabalho, então, de outros motivos também, né? Levam atos de segurança. Inutilidade do time de segurança, infelizmente, nós temos ainda pessoas com atitudes infantis, classificam assim, inutilidade positiva. Não cumprir as normas de segurança. A gente viu aqui, por exemplo,
Fernanda falando ontem aqui, para a faixa. É uma norma de segurança para a gente tem a luta a usar. E nas indústrias, por exemplo, vão usar essa faixa desses sinais do fogo. Então, o pinóquio, o ser humano em si tem resistência ao pinóquio. E às vezes está aí. Infelizmente, é um das causas que causam os atos de segurança. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre condições seguras. O que seria condições seguras? Condições seguras seriam as presentes no ambiente de trabalho de forma geral. E as condições seguras elas são causadas não pelo empregado, mas pelo empregador. Como, por exemplo, falta de dispositivo de proteção, que seria o fornecimento desse dispositivo. Ordem de limpeza desse cliente, para um processo ou método de trabalho, seria a forma de trabalho está decorrendo. Excesso de urina também seria causado pelas condições seguras, porque pode ser por falta de EPI, no caso, você não tem seu protetor auricular, fornecido pelo empregador, mas vai estar causando condições seguras. E escorregadinho, tem que manter piso limpo, que é a obrigação da empresa, iluminação inadequada para algum tipo de trabalho, ventilação inadequada, que seria a ventilação dentro do local de trabalho. Se você não tiver um ambiente ventilado, você vai estar trabalhando com condições seguras. Bom, aqui é um dado que eu trouxe hoje na internet, falando a causa dos acidentes sobre os atos de condições seguras e as situações especiais, que seria no caso terrorismo, como o Chico já falou, terrorismo, situação, alguns dados do tipo. E a maioria dos acidentes eles são causados por atos inseguros. 86% das causas de acidentes são causadas pelos atos inseguros, condições inseguras 12%, situações especiais com 2%. Observe como Elias falou. 86% são colocados lá de seguro, ou seja, os próprios funcionários, as próprias pessoas, os patrões de condições inseguras, eles desempenham em situações especiais, como falou, terrorismo, terceiros, situações causadas na segurança. Então, assim, algo para a gente repensar, né? Na nossa conduta diante do trabalho, nossos dados, que infelizmente é uma maior porcentagem, quase 100%. Bom, aqui é pesquisa feita de acidentes do trabalho em geral, que seria geral, em todas as áreas, em todas as áreas possíveis que foi coletado. Esses acidentes aconteceram na época de 2000 e 2001, e a maioria dos acidentes eles são causados na parte do oeste, sudeste. É 1,2. E aqui, no caso, em 2000, a índice era maior, era 60%. No Nordeste, em 2000, era 7,7%, e esse índice subiu para 7,9%. Entre a condição civil, observe esse gráfico aqui. Isso aqui é um gráfico mundial, onde em 2005 foi coletado 325 acidentes anualmente no mundo. Mas observe, gente com fatais. Mas observe, mas observe um detalhe aqui. 355 mil acidentes anualmente no mundo, fatais. 70 mil estão representados pelo seguro da construção civil. Ou seja, se tem alguém aqui que quer ser técnico de segurança da construção civil, tem muito trabalho a fazer. Representando em porcentagem de 17% dos acidentes fatais acontecem na área da construção civil, no mundo todo. Então, assim, é um índice grande em torno de globalização. Podemos ver. Nessa parte desse gráfico, ele trata obviamente na parte mais de estatística, nós podemos ver que no total, 355 mil mundial, dá para ver que a população, e esses 70 mil
na parte de construção civil, a gente está abordando, que é o estudo com os outros desse total dessa população seria referente à amostra, da parte de construção de estatística. Vou falar aqui sobre a importância do equipamento EPI. Para vocês, o equipamento EPI, ele é 100%, ele protege 100% seguro ou Não. minimiza? Ele minimiza. Isso aí. O equipamento EPI, ele minimiza o acidente. Ou seja, ele já evita totalmente aquela lesão. Vou falar do capacete. Ele evita na obra, principalmente na construção civil. Às vezes você está passando por um devido local onde tem funcionários trabalhando em cima. Como aconteceu um caso, acho que não me engano, acho que foi em São Paulo, que um vergalhão de ferro perfurou o capacete, não sei se vocês lembram, e acabou perfurando a cabeça do funcionário. Só que esse funcionário não vê a obra. E falar também do... Cadê o equipamento? Não. O equipamento celular, você sabe que... Falta de uso. Ele causa Olha, a falta de uso desse celular aqui, ó. 7,49. Os colegas acabou de fazer. Não sabe limitar o protocolo. E para a gente homem, você sabe que com a perca da audição, a gente é irreversível, causa conflito sexual. A perca da audição. Então, não usa aqui também, deixa numa hora. Ele provoca a perca de... E a audição causa a Com óculos também é bastante importante porque numa obra, um corte, um serralheiro, uma solda, uma coisa cair, uma faísca daquela outra, pode vir até pegar. Então esse equipamento é muito importante. Lembrando que ele não livra 100% Da lesão. da lesão, mas ele evita bastante, ajuda bastante. Então, na nossa pesquisa aqui no Senai, quando a gente foi pesquisar, até alguns estudantes fazendo aula de trabalho, a gente percebeu que muitos estavam sem óculos de proteção, porque se incomodava, e muitos estavam usando óculos de sol, óculos escuros, na proteção do Senai. Procura o slide aqui, ó. A característica da construção. Estou viajando. Tecnologia. Falta de atenção. 33,29%. Gente, isso é muito alto. E estou dizendo novamente. A gente tem que focar naquilo que a gente está fazendo. Porque, para mim, isso aqui foi extremamente alastrante, né? Assustador, realmente, a falta de atenção que tem que ser feita. Como falo, falta de EPI, 7,49%, falta de proteção, 7,2%, correria no trabalho, 4,54%, descuido da administração, 2,41%, falta de fiscalização, o papel desse país aqui é arrumante, às vezes assim é só 1,34%, na calma, autoconfiança, eu já sei demais, não preciso de ter ninguém nada. Eu sei fazer isso aqui, já está no cima das normas, né? Tem que ser feito. Eu acho que tem que agora fazer demais. Como muitos alunos até que chegam no Senai, na área da construção civil, que já trabalha, aí ele vem procurar uma qualificação para poder empregar na obra. Às vezes um profissional da área passa uma coisa para ele, às vezes ele entra pelo aqui, deixa aquilo aqui, aí ele já fez de fora, ele já passa para 30 anos. Também uma coisa muito importante, nessa falta de atenção aqui, eu estava vendo uma pesquisa, o falou, ele disse que por que a falta de atenção no maior? Aqui na Bahia, ele fez uma pesquisa estatística que devido a essa falta de atenção,
os acidentes ele ocorrem entre 3 às 5 horas, que seria o ponto final do trabalho. O funcionário fica muito desatento, ele vem para casa, correria do dia a dia dentro de casa e acaba deixando essa falta de atenção tomar conta dele e ocorre vários acidentes cada vez. Teve um exemplo que eu vou dar aqui, que eu entrevistei um técnico de segurança do trabalho aqui no Senai. Ele falou que certo dia ele estava numa obra de umas filhos e ele falou com um operário, rapaz, coloca o capacete, daqui a pouco coloca o capacete, ele, hoje é sábado, hoje não vai acontecer nada não. Aí a máquina foi pegar não sei se você conhece, um guindaste foi pegar um poste, só que ele não foi encaixado no lugar correto. E diz que quando o cara levantou o poste ele deitou na vertical, foi no horizontal. Aí disse que o poste passou assim na cabeça do rapaz, só foi a conta mesmo de ele abaixar. Quando ele olhou pro técnico, ele se tremendo, porque ele pegou o capacete na hora e botou o capacete. Faço do povo mais atingido. Vocês tinham a ideia de que a parte do povo mais atingida é a mão? 19,54% na hora da construção. Depois vem a perna, né? 16. Não. Segunda perna. 38. Então, assim, para mim também foi uma surpresa, né? A mão ser a parte mais atingida na parte da construção civil. Essa parte também da construção civil, É muito bom. Eu achava que era a cabeça. Bom, aqui é a número de acidentes dos trabalhadores na construção civil. Quem mais sofre acidente? Normalmente quem mais sofre acidente é o pedreiro. Aí o segundo vem aí vem assistente, consequentemente, né? Carpinteiro, encanador e assim em diante. O último é o legista, que nem o sol. já está tudo pronto. Aqui devia ser ao contrário, né? Porque eu acho que sempre sobra com o ajudante, né? O feminino não vai lá. Mas ela não vai ficar tão observação. Mas geralmente eles colocam pra ficar, pega pesado. Direitos ambientais são agentes presentes em ambientes do trabalho capazes de afetar o trabalhador a curto, médio e longo prazo, provocando acidentes com lesões imediatas de doença no trabalho que se equiparam a acidentes no trabalho. Aqui são os riscos ambientais. Riscos de acidentes, riscos físicos, químicos, biológicos e riscos ergonômicos. Esses riscos, eles sempre vão ser os mesmos. E também as cores deles, eles vão ser sempre as mesmas, por causa, na hora de tirar a mapa de risco, que a gente vai falar com vocês hoje, vai ser representado por essas cores. E até pelos símbolos. Na parte de estatística, eu acho que esse gráfico está mais relacionado às variáveis dele, que eu não deu para lembrar de ver, mas em quantitativo, que é mais referente não a expressado numericamente, mas qualitativo. Não sei direito essa parte. E esse gráfico ele é expressado não é expressado numericamente. Eles têm esse ponto de vista também. Como o menino falou, mapa de risco. Como eu falei, aqui o mapa de risco é a verificação gráfica do reconhecimento dos riscos existentes nos setores de trabalho, de forma geral. E essas atribuições elas devem ser feitas pela CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Eles que elaboram os mapas de risco de acordo com essa tabela aqui, que seria, primeiro, risco físico, ruídos, vibrações, calor, frio. O primeiro seria, no caso, o risco químico, seria poeira e outros tipos de risco químico.
fungos e tal. Os biológicos seriam bactérias, ambiente de trabalho, fungos também. Os ergonômicos seria voltado aqui no trabalho de turnos, outros turnos. E o azul é os riscos de acidente, que ele já falou um pouco sobre os riscos de acidente. E aqui é constituído norma de risco, como é feito norma de risco. Aqui você pode ver aqui vários ciclos, pelas cores, no caso que já falei um pouco. E quanto maior o ciclo, vai ser maior a gravidade, o risco do acidente. Risco menor, consequentemente, vai ser menor. A ser elaborado um mapa civil. A gente deve ter no filme local, ele pode ter muito mais que um risco. Pode ser um nome, pode ser... Ninguém tem ali, né? Que é biológico, Pode ser em um local só, pode acontecer todos os tipos. Teve a situação que você vai colocar no slide, mas eu encontrei uma risco que era um ciclo enorme de risco químico, e dentro desse risco químico tinha vários outros riscos indicando, porque no mapa não dava, que era muito grande o risco, eles foram indicando pelos lados, apontando setas para o local, como se fosse aqui, ó, apontando 5 setas para o local de indicação, como é. Os outros riscos, no caso. Doença ocupacional. Doenças ocupacionais que causam alterações na saúde do trabalhador, provocadas por fatores relacionados com o ambiente do trabalho. Mais comuns na construção civil. Nos sujeitos com a série de doenças, mas na construção civil, você trabalhando, você está sujeito a série de doenças. Tem casos que são mais graves, tem casos que são menores, mas são as doenças que você adquire ao longo do trabalho. Pessoal, deixando, né? Sobre equipamento orgânico lá, o vídeo, perda auditiva, como o falou, foi passou o DDS aqui embaixo, foi até extremamente importante no campo, aí técnico tinha um agente para o DDS, porque o técnico Fernando Lucas passou para a gente a informação da possível perda de impotência masculina ou da falta de o equipamento depende, né? Tanto do auricular como do abafador, depende da função que deseja exercer. Vocês sabem o que é DDS? Diário, semanal. A gente vai ter que, inclusive a gente, logo vamos ter futuro técnico de segurança no trabalho, a gente, DDS é... Diálogo diário, semanal. Segurança. A gente tem que dar o feedback para os operários todos os dias, no início do trabalho. A gente ressaltou aqui as causas, que ele falou que a gente vai falar. Exposição prolongada e ruídos altos, sintomas na dificuldade de audição e como prevenir. Usar protetores auriculares e protetor pode contribuir para evitar esse problema com o uso de máquinas menos ruidosas e isolar o ruído de máquinas que não podem ser substituídas. É importante, a gente saber também que, mesmo que a gente chegue no emprego, que às vezes as pessoas chegam para trabalhar em determinados locais e não são passadas os EPIs necessários para os professores. E essas pessoas, por serem seus primeiros trabalhos, elas ficam receosas, caladas de pedir. É Mas a gente tem que ter uma visão diferente. A gente tem que começar a exigir as coisas também, de ver se só vai trabalhar com os equipamentos. Primeiro que tem que ter uma posição da empresa. Se você observar que a empresa já não está agindo dessa forma, imagina lá para frente. Por isso que existe o técnico de segurança. Caso o técnico seja exigido da empresa e a empresa não libera esse equipamento, uma dica, você passa novamente um e-mail para a empresa informando que está solicitando tudo. Porque se caso houver um acidente, depois não responsabilizar você, vocês vão ter que uma troca o e-mail passado para a empresa. Tem alguns técnicos de segurança também, que ele trabalha sempre com máquinas auxiliares.
no caso, a pessoa não está usando o protetor visual, o capacete. Ele conversa primeiro, chama a atenção da pessoa, se a pessoa não colocar o acidente, ele pode estar tirando fora, ou passar primeiro com o com doença nas costas, não valia, acaba, ele... Tem o excesso, né? O cara que perdeu o super-homem na obra, estava fazendo essas sintomas aí, né? O cara com os vestibular, que você sabe o que mexe, é o super-homem. Então, cara, você conseguiu carregar um, carregar quatro. E hoje em dia existe aquele equipamento que você está usando sem no supermercado, né, para poder distribuir as casas, que é tipo um carrinho, né? Ele coloca a questão de trabalhar. Mas também, professora, tem algumas empresas que dão um pequeno prazo para terminar a construção. Aí, no caso, os trabalhadores acabam fazendo coisas que não pode, como eles carregando muito peso para acelerar a produtividade. E a questão da prevenção é interessante, que ele fala que ali, evitar carregar peso excesso. Isso também vai dar consciência do funcionário. Você sabe que você não pode carregar esse peso, você vai pegar. Então, mas às vezes aquele funcionário que tem uma cota de 10 sacos de cimento para ele tirar de um local e colocar no outro. Ele vou pegar no 5 quando mais rápido, vai para casa mais cedo. Ele acaba que coisa de plano. Hoje não, né? Talvez no futuro. Tem mais. Não, falando, ele fica hoje fazendo isso e não pensa nada, mas no futuro vem as consequências. pneu curioso. Por causa da inalação de partículas. Essas partículas, elas são as poeiras, que é doenças que até mesmo na mistura de alguém presente, você pode adquirir essa bactéria. Ali, ele na figura ali, o rapaz está cortando a madeira e ele está sem uso da máscara. Vamos prevenir, né? Essa prevenção aqui. Essa pesquisa que a gente fez aqui em março, aqui nos Fernais. A maior resistência é o uso da máscara. Essa pesquisa que a gente fez dos alunos aqui. Eles sabem a importância do uso, mas tem a resistência de usar. E aí, olha que coisa que você fala. Agora, pela parte aqui da macenaria. E muita, né? Máscaras. A máscara foi mais cuidada por bastante mulheres. De como de retirar E as máscaras hoje em dia são até bem mais, assim, tem uma forma que você Pra se adaptar ao rosto. no rosto e fica menos chato de usar, né? Braços, a famosa leve, que é um repetitivo. E é causada constantemente por um movimento repetitivo. Normalmente até calcenta, né, gente? Que trabalha com situação de não, mas principalmente nesse setor também. Acho que nem trabalha com isso. Aqui, por exemplo. Ih, rapaz. Tem que ser rápido. Aqui, por exemplo, fazer armadura. O funcionário faz armadura. Isso a gente encontra muito isso quando a gente passa pela base do hospital. Com boa corrente. Fazer isso. E realmente tem que fazer você sente mesmo, realmente, um grau de esforço no local. Então, você ficar, puxa, vai, amar, puxa de novo, Essas dores, eu pude constatar que minha mãe trabalha como assessorista, aí ela está perto e ela sente muitas dores. Aí, no caso, às vezes, eu muitas dores, que só tem descobrigamento, ela chamava, mas a gente não consegue comer no braço. Fadiga muscular e perda de força. E a forma de prevenir é fazer pausas regulares e alongamento. Mesmo que não dependendo do que você faz, você tem que dar uma paradinha, faz um alongamentozinho. Descarregou. Não aparece a mensagem que tem que carregar aqui. Faz o carregador. Também, professora, foi questionar que eu fiz. Foi verificado que o maior acidente na construção civil foi de obras públicas. Não são nem obras privadas. A própria prefeita do Povo de fazer as obras, eles não contratam muitos técnicos de segurança de trabalho, não.
Da maquete. Ah, maquete. Não tô lembrando, não entendi. Vamos falar sobre o gráfico de ETI. A questão do ETI. Alguém que cai na lei? Não tem problema, não. Peço perdão sobre a falha aí. Não, tranquilo. Sobre a questão do EPI. Eu tive uma fase da EPI que foi regulamentado pela NR6. Nós também. Ele é NR6. E eu pesquisei uma situação aqui interessante. Né? A NR6 define EPI como todo dispositivo ou produto. Pelo que essa palavra produto, ela não constava na regulamentação anterior. Aqui já pergunta por que ela consta agora na NR atual. Porque hoje em dia nós temos as luvas químicas e creio também. Então ela foi acrescentada por essa questão, creme protetores. Eu estava estudando sobre um vídeo no YouTube, onde o professor ele fala que esse creme protetor ele é de tal eficácia que os alunos colocaram o creme protetor na mão, depois colocaram o super bonder e não colaram o seu peso, caso do creme protetor foi colocado. Então, por isso hoje ele ainda tem um dispositivo de produto. Né? E todos os equipamentos também de EPI, gente, ele tem que ter um selo CA. Né? Quem não sabe disso aqui, tem que constar aqui em todo o material de EPI, tem que ter aqui o selo CA aqui, né? Que é o certificado de aprovação. E quem emite isso é a FIT. É a FIT que emite isso. Ou seja, todo produto não é preciso colocar, se é pequeno demais, não colocar a marca CA. Essa empresa tem que pedir autorização da FIT para que seja colocado na embalagem. Né? Então é a FIT que permite a colocação na embalagem quando não é possível colocar no produto. E a questão do EPC, né? Quem sabe o que é EPC aqui? Equipamento de proteção coletiva. Né? Os mais usados, extintores, Cones, fita vedrada, correntes, sinais sonoros, os mais usados. No vídeo eu achei uma coisa interessante, né? O professor, os alunos perguntaram, mas professor, por que extintor é EPC? Se não é uma pessoa que usa, no dia que tem individual, a explicação é o seguinte, que apesar de o extintor uma pessoa usa, capacitada, mas pode ser usado por várias pessoas. Aquela pessoa que está mais próxima do equipamento e é capacitada para usar, ele pode usar. Então também ele é colocado como EPC. Outra coisa também importante é o equipamento EPI. Ele, por ser individual, ele não é um equipamento que o funcionário pode levar para casa. É sempre importante que o funcionário deixe o equipamento no local de trabalho dele. Por quê? Porque acontece muitos casos nas próprias obras de funcionário levar para casa por ser um equipamento individual dele, mas ele acaba esquecendo. Então, é sempre bom que ele deixe, também que tenha um compartimento que ele possa deixar o equipamento dele na própria obra. Até porque esse equipamento pode ser utilizado por outro setor. E tem essa questão também de ter cuidado, não danificar, porque a própria setor depois acaba pagando pelo equipamento danificado. Não, nem só por questão disso, porque essa parte do equipamento não pode também ser levado para casa por motivo. Ele levando para casa, esquece, aí vem do trabalho, pega de outra pessoa, ele não sabe proceder se a pessoa com a situação dele na parte do ele pode contrair bactéria dessa pessoa, colocando esse protetor de outra pessoa. Por isso que tem que ter sempre estritamente deixar o equipamento no ambiente de trabalho no local adequadamente. Mas aí no caso a empresa também tem que disponibilizar o local, né? Para ele poder guardar. Se ele não vai guardar, como é que ele vai guardar?
Aí, no caso, a empresa, para poder exigir também, ela tem que disponibilizar um local. Porque, no caso, se ele esquecer, ela vai ter que dar outro, porque ele não vai poder trabalhar sem. E aí, no caso, ele vai acabar ficando mais do que necessário. Aqui a gente montou uma maquetezinha aqui, representando uma área da construção civil aqui. São 2 prédios de construção, aqui é o almoxerifado, aqui é uma caixa d'água, e aqui são alguns equipamentos utilizados nas obras, como máquinas, funcionários. Gente, a gente fez um vídeo com a docente Ana Luzia, que ela é professora aqui na parte de edificações. Uma entrevista falando sobre essa como foi esse trabalho que ela estava e sobre a gente fez uma mensagem final. Então, infelizmente, teve um imprevisto que o computador descarregou e aí não tem como a gente estar passando para vocês. A gente pede desculpas que não foi... Tranquilo. Assim que está acontecendo.